Sabe quando a gente lê a Bíblia e parece que está lendo a mesma história de novo? Pois é, hoje vamos dar uma olhada em 1 Crônicas. E a gente vai ver que não é uma repetição não. É a história de Israel, só que remasterizada, e com um propósito que é simplesmente genial. Ok, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar. A gente já tem os livros de Samuel e Reis que contam a história de Davi com todos os detalhes. Então por que raios recontar tudo de novo em 1 Crônicas? Essa pergunta, pessoal, é a chave para a gente desvendar um projeto teológico incrível. Então, a pergunta é, será que é só um repeteco? Não, de jeito nenhum. Pense em 1 Crônicas como se fosse a versão do diretor da história de Israel. E como em toda boa versão do diretor, as cenas que foram cortadas e as que foram adicionadas, elas mudam tudo. Porque olha, quando a gente bate o olho, parece a mesma coisa. O mesmo período, os mesmos personagens, as mesmas batalhas. Mas essas semelhanças são só a casca. O que realmente importa, o pulo do gato, está nas diferenças. Naquilo que o autor omitiu de propósito e naquilo que ele resolveu colocar uma lupa em cima. E essas escolhas, elas revelam absolutamente tudo sobre a missão do livro. E para a gente entender o porquê desse livro, primeiro a gente precisa entender para quem ele foi escrito. E a resposta é o seguinte: ele foi escrito para um povo que estava vivendo uma crise de identidade profunda, uma crise existencial mesmo. Para entender essa missão, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina a cena, a gente está lá por volta de 400 a.C. O autor, que a tradição diz que foi Esdras, está escrevendo para os judeus que tinham acabado de voltar do exílio na Babilônia. E o cenário era desolador, gente. Jerusalém estava em ruínas, não tinha mais rei, o templo tinha sido destruído, a identidade nacional estava em frangalhos. Tenta imaginar o baque psicológico dessa galera. Era um povo que precisava se reerguer das cinzas, literalmente. Eles tinham perdido a terra, a monarquia, o centro da sua fé. Eles não precisavam só de uma lista de fatos históricos. Eles precisavam, desesperadamente, de esperança, de um norte. E é exatamente aqui que a genialidade do livro aparece com tudo. Isso aqui não é só história, é história com uma missão muito clara. O autor, que a gente chama de o cronista, não era só um historiador, ele era um construtor de nação, com um propósito teológico muito bem definido. A diferença de perspectiva é tudo. Pensa assim, Samuel e Reis são como uma autópsia política, sabe? Eles respondem à pergunta, por que o reino caiu? Já 1 Crônicas é um manual de reconstrução. É uma história com um olhar sacerdotal que pergunta, ok, como a gente pode se reerguer? É uma mudança de foco total. Então, o ponto central é este aqui. O propósito de 1 Crônicas é interpretar a história, selecionar os eventos para poder fornecer um verdadeiro manual de esperança, um projeto de restauração para a nação. E esse projeto tinha 2 pilares fundamentais, a linhagem do rei Davi e a adoração correta no templo. Mas beleza, como é que o autor faz isso na prática? As pistas estão todas lá no texto, no foco quase obsessivo na realeza e no templo. Vamos ver. Sabe aqueles primeiros 9 capítulos que muita gente acha chato porque é só uma lista de nomes? Pois é, aquilo ali é um argumento teológico poderosíssimo. Começa lá com Adão, para dizer que a história de Israel é central para a história da humanidade. E daí o foco vai se afunilando, se concentrando em 2 tribos essenciais para o projeto do cronista. Judá, a linhagem dos reis, e Levi, a linhagem dos sacerdotes. É tudo estratégico. E aqui talvez esteja a prova mais forte de todas. O Davi que a gente vê em 1 Crônicas é um rei idealizado. As suas maiores falhas morais, como o adultério com Batseba e o assassinato do marido dela, que são super importantes lá em 2 Samuel, aqui elas são simplesmente apagadas. O objetivo não era esconder a verdade, mas apresentar Davi como um modelo perfeito de rei, o fundador de uma nação centrada na adoração a Deus. O livro dedica um espaço enorme, capítulos e mais capítulos, para uma coisa que os outros livros quase não mencionam, o envolvimento total de Davi no planejamento do templo. Em Crônicas, Davi é o verdadeiro visionário. Ele junta os materiais, organiza toda a estrutura de adoração e entrega o projeto prontinho para o filho dele, Salomão, só executar. Ele é o arquiteto espiritual do templo. E tudo isso junto nos leva à grande conclusão. No fundo, 1 Crônicas é, em sua essência, um grande projeto de esperança, construído sobre as fundações da própria história do povo. É por isso que esse livro é muito mais do que um simples registro de fatos. Ele é uma obra-prima teológica cuidadosamente construída para dar àquela comunidade que voltou do exílio um senso de identidade, um lembrete das promessas de Deus e um guia prático para restaurar a adoração que definia quem eles eram.
Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. O objetivo do cronista não era só recontar a história, mas sim interpretar a história de um jeito que gerasse esperança e que motivasse o povo a agir. A história se tornou a ferramenta para eles moldarem um futuro melhor. Isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para refletir, né? Como a perspectiva de quem conta a história pode mudar absolutamente tudo? Crônicas é a prova viva de que a história não é só sobre o que aconteceu. É, na verdade, sobre o que a gente escolhe lembrar e por quê. A forma como um povo conta a sua própria história não apenas reflete o seu presente, mas pode radicalmente definir o seu futuro.